A primeira vez que eu imaginei a criação de um Partido dos Trabalhadores, e eu queria pedir para os historiadores não ficarem estarrecidos, foi no Congresso dos Petroleiros, realizado no Hotel da Bahia, em Salvador, a convite de uma jovem, era um movimento, não era nem federação ainda dos petroleiros. Eu fui convidado para fazer uma palestra, e junto nessa palestra estavam Almina Afonso e Fernando Henrique Cardoso. Vocês percebem que o Fernando Henrique Cardoso é um pouco que me persegue nessas coisas do PT. 1978. Eu lembro da data porque foi o dia que nasceu o meu filho Sandro, dia 15 de julho de 1978. Eu, possivelmente, essa primeira fala minha tenha acontecido no dia 14 de julho, porque no dia seguinte o Jornal da Bahia fez uma manchete dizendo que eu estava propondo a criação de um Partido dos Trabalhadores. Depois desse Congresso dos Petroleiros, nós começamos a discutir no nosso meio, principalmente no meio que convivia mais politicamente comigo, a necessidade ou não de criar um partido. Era uma coisa muito complicada, porque não havia consenso entre nós. Não havia, na verdade, nenhuma ideia fixa do que seria construir um partido político. A única coisa que a gente achava era que precisava criar um partido político. E ganhou força a ideia quando, em 1978, depois desse Congresso dos Petroleiros, o Geisel mandou para o Congresso Nacional uma lei que criava as chamadas categorias essenciais. E essa lei estava para ser votada no Congresso Nacional, e nós então resolvemos fazer um pouco de pressão no Congresso Nacional e articulamos um movimento de dirigentes sindicais para irmos a Brasília conversar com os deputados. O que foi incrível é que o Arnaldo da Costa Prieto, que era o ministro do Trabalho da época, utilizou uma cadeia nacional de rádio e televisão para ameaçar os sindicalistas que se dirigissem a Brasília para fazer pressão em cima dos deputados. A coisa era tão grave que eu lembro que, para enganar o governo, vários sindicalistas, nós fizemos uma carta de licença do sindicato, não demos a entrada na carta, mas deixamos na mão do secretário-geral do sindicato. Caso o governo viesse saber se nós estávamos viajando com o dinheiro do sindicato, era para o secretário-geral apresentar a carta e dizer que nós tínhamos pedido licença do sindicato, que estávamos viajando por conta própria. Nós fomos a Brasília, e chegando em Brasília começamos a fazer uma peregrinação pelos gabinetes dos deputados. E foi lá que efetivamente ficou mais forte a ideia de criarmos um partido nosso. Porque em cada gabinete que a gente ia, nós só tínhamos, em primeiro lugar, 2 deputados saídos do meio operário. Nós tínhamos Aurélio Pérez, que era do PCdoB aqui de São Paulo, e nós tínhamos o Benedito Marcílio, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. E tinha os chamados autênticos do PMDB, que nós não considerávamos do lado da classe operária, porque não eram operários, ou seja... E foi nessa peregrinação pelo Congresso que eu, particularmente, fiz uma das grandes descobertas que eu fiz na vida. Ou seja, eu descobri o quanto nós, trabalhadores, éramos inocentes. Ou seja, ao acreditar a um Congresso Nacional que fizesse uma legislação que beneficiasse ao conjunto da classe trabalhadora,
se nós não tínhamos representantes da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Tinha deputado que não tinha nenhuma vergonha de olhar na nossa cara e falar o seguinte: por que vocês querem que nós votemos contra o projeto que o governo mandou, criando as categorias essenciais? Né? Que era proibir bancário de fazer greve, professores de fazer greve, frentista de posto de gasolina de fazer greve e outras categorias. Por que vocês querem que nós votemos com vocês se nós não dependemos dos votos de vocês? Com a maior cara de pau. E foi aí que, na minha cabeça, pelo menos, fortaleceu-se a ideia de dizer: peraí, não é possível, se nós quisermos que o Congresso Nacional possa trabalhar em benefício da grande maioria do povo, nós precisamos, então, eleger gente do povo para vir para cá. Eleger gente do povo significava você fazer uma escolha. Ou você elegeria a chamada tendência popular do PMDB, os autênticos do PMDB, ou você tentaria criar um partido político. Nós votamos de Brasília com a firme convicção de que era necessário criar um partido político.